Vamos entrar agora no estudo do verbo. Então, o verbo ele pode servir para indicar ação, estado ou fenômeno da natureza, certo? Comprei um livro, indiquei uma ação, certo? Estou feliz, é um estado. Choveu, é um fenômeno natural. Então, comprei, estou, choveu, são verbos. Verbos indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Olha o modo indicativo, ó. Quando se considera o que é falado ou escrito com certeza. Comprei um livro. Modo subjuntivo, quando o conteúdo do que se fala ou escreve é tomado como duvidoso, incerto, hipotético. Se eu comprasse um livro. Modo imperativo, quando imprimir uma ordem, um desejo, um apelo, compre um livro. Então, nós temos aqui o conceito de verbo e os 3 modos do verbo, certo? Vamos entender agora locução verbal. O que é isso, professor? Verbos principais sempre aparecerão em formas nominais do verbo, infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, olha aqui, ó, irei comprar. Irei é o verbo auxiliar e comprar, pelo fato de estar no infinitivo, funciona como verbo principal. Estou comprando. Estou é o verbo auxiliar e comprando, pelo fato de estar no gerúndio, é o verbo principal. Tinha comprado. Tinha é o verbo auxiliar e comprado é o verbo principal pelo fato de estar no particípio. Então, na composição das locuções verbais, locução é toda vez que eu tenho mais de um termo representando a mesma classe gramatical. Então, nós temos uma locução. Tem locução verbal, adverbial, tem locução adjetiva, tem várias locuções, certo? Então, aqui nós temos locuções verbais, que você tem um verbo auxiliar, mais um verbo principal, ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Vamos entender agora um pouquinho de conjugação verbal, certo? Para que você tivesse um mix interessante, o que eu peguei? O verbo amar, vender, partir, ou seja, todos os regulares, terminados em ar, ir, terão a mesma conjugação desses 3. E aí eu peguei aí os irregulares que geralmente geram dúvidas entre os concurseiros. O verbo ser, que alguns confundem com o ir que confundem com o vir que confundem com o ver, e o por que as pessoas têm medo de usar e ficam usando o verbo colocar no lugar dele, certo? Então vamos entender cada um. No presente do indicativo, eu amo, eu vendo, eu parto. Eu sou, eu vou, eu venho, eu vejo, eu ponho. Tudo bem até aqui? Agora observe, eu estou tratando só com a primeira pessoa. Porque se você localiza a primeira pessoa, conseguirá encontrar as outras. Então, se eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. O problema todo é achar a primeira pessoa, a cabeça do verbo. Isso. O futuro do presente termina em rei. Então, ó, amarei, venderei, partirei, serei, irei, virei, verei, porei. Porei o livro ali, Jonas? Isso. Porei o livro ali. Tudo certo. Agora observe, ó, essa forma é o tempo simples, tem o tempo composto. Eu terei amado, eu terei vendido, terei partido, terei sido, terei ido, terei vindo, terei visto, terei posto. Certo? O futuro do pretérito, professor, ele termina em iria. Então observe aqui comigo, ó. Amaria, venderia, partiria, seria, iria, viria, veria, poria. Certo? O auxiliar também do tempo composto também vai ser com terminação em iria. Teria amado, teria vendido, teria partido, teria sido, teria ido, teria vindo, teria visto, teria posto. Certo, professor? Estou entendendo. Então quer dizer que se eu souber rei, iria, logo eu já sei conjugar o futuro do indicativo. Futuro do presente, futuro do pretérito? Não. Você precisa entender para que serve esse irei e esse iria. O futuro do presente é o futuro mesmo. Olha que frase bonita. Tomarei posse. Fala aí comigo. Tomarei posse. Isso, confiança. Tomarei posse. Certo? Agora olha essa outra que horrorosa. Tomaria posse. Essa é a frase do arrependido. Ó. Tomaria posse se tivesse estudado mais. Tomaria posse se tivesse dado pause no exercício em vez de esperar o Jonas Rodrigo já dar a resposta logo. Tomaria posse se... Parece que se arrependeu de um mal feito. Não.
Nada de usar esse iria, que é o futuro. Quer dizer, pode usar, tá? Mas digo assim, não para a vida, né? Pense sempre no futuro do presente. Tomarei posse, passarei num concurso melhor. Muito bem. Então tá aqui, ó. O urei indica o futuro mesmo. Já uria, que é o futuro do pretérito, ele é um futuro do passado. O pretérito é passado. Ele é um futuro condicionado ao passado. Ele é um futuro condicionado a alguma coisa. Então eu tomaria posse se... Você descobre que esse Czinho não é só da música do Djavan. Se eu tivesse estudado, tomaria posse. Se ela quisesse, eu me casaria. Se eu ganhasse na loto, ficaria rico. Certo? Agora, é muito importante que você entenda com relação ao futuro do pretérito, que se ele está condicionado ao passado, esse passado não é do mesmo modo. Porque esse futuro do pretérito é do indicativo. Isso. Mas ele está condicionado ao pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu estudasse. Por quê? Entre os populares, o que o povão diz aí na rua? Ah, se eu ganhasse na loto, eu ficava rico. Se ela quisesse, eu casava. Cuidado, nada disso. Se ela quisesse, eu me casaria. Se eu ganhasse na loto, ficaria rico. Então, olha que interessante. Você vai usar o se eu ganhasse, pretérito perfeito do subjuntivo, com o futuro do pretérito do indicativo. As bancas dizem, né, trabalham muito com isso, e a gente costuma dizer, na realidade, que isso seria um caso de amor entre o pretérito imperfeito do subjuntivo com o futuro do pretérito do indicativo. Então, olha aí, uma coisa mais lúdica para você se apaixonar pela língua, um caso de amor. Se você estiver num período em que você tenha um desses dois verbos e não tiver o outro, porque o período está com erro de construção, ele está com incoerência. Então, ele precisa ser correto. Para que ele seja correto, ele precisa ter os dois. É a única concordância temporoverbal obrigatória. É a única concordância entre tempos verbais obrigatória. Que é a concordância que exige que se numa construção eu tiver o futuro do pretérito indicativo, eu preciso ter na mesma construção o pretérito imperfeito do indicativo. Para isso, obviamente, você precisa aprender a conjugar o subjuntivo, não é? Vamos aos principais tempos aqui, ó. Pretérito imperfeito tem o se na frente. Presente, o que na frente. Futuro simples, o quando na frente. Então repita comigo aí, se que quando. De novo. Se que quando. Isso. Mais forte, para animar. Se que quando. O se que quando salvarão sua vida no verbo, no subjuntivo, hein? O se do passado, o que do presente, quando do futuro. Vamos aqui comigo, ó. Se eu amasse, se eu vendesse, se eu partisse. Olha o verbo ser. Se eu fosse. A criança fala assim, tio, se eu fosse grande. Veja, a criança não está de... Olha o que a criança faz. Ela pega o raciocínio lógico. Se amar é se eu amasse. Vender é se eu vendesse. Partir é se partisse, verbo ser é se eu sesse. Ela está usando o raciocínio lógico. Aí você precisa explicar para a criança que isso aqui é raciocínio linguístico. Ou seja, a língua trabalha com determinantes. Alguém determinou que seria se eu fosse. E aí nós absorvemos. A língua é terrível, ela não é saber discursivo. Ah, discordo, não concordo, como a filosofia, a sociologia, algumas outras áreas de formação permitem você discordar de alguma coisa. Aqui na língua não, é um saber quase vertical. Então alguém é pago para inventar. Alguém é pago, que é o meu caso, para ensinar o que inventaram. E outro que é você paga para saber o que inventaram. E tudo de uma maneira sem direito a discordar. Eu não concordo com isso. E quem não entende essa ótica, não faz concurso. Ou então vai fazer concurso e vai falar assim, não, mas a banca errou. A banca não é, a banca é composta por doutores, muito raro. Quando ela erra, ela muda o gabarito. Eu não gosto dessa linha de falar, a banca está errada, a banca faz isso, nada disso. A gente é preciso estudar para chegar no nível dos examinadores, geralmente acadêmicos. Então, há uma diferença grande aí do docente do cursinho preparatório, que não lhe é exigida uma formação, muitas vezes, e a diferença do que elabora a prova lá, no CESP, que vai ser um doutor, uma doutora da Universidade de Brasília. Então, aí é difícil, às vezes, conseguir chegar naquele grau de reflexão. Comecemos a estudar e a gente vai observar que, se tiver erro, é raro. Geralmente, o trabalho... eu que
tive a oportunidade de participar do encontro de elaboradores e colaboradores do CESP-SAEB, sei muito bem disso, do rigor com o treinamento. Então, fui colaborador do CESP-SAEB, atualmente não estou vinculado, não poderia ministrar esse curso se tivesse vinculado à banca examinadora. Então, o último convite que me foi feito foi negado, porque eu estou trabalhando com concursos públicos. Então, a gente não pode lecionar e elaborar prova, nem corrigir redações ao mesmo tempo, o que, né, isso seria crime. Então, é muito importante que você saiba disso. Existe todo um rigor. Então, eu acompanhei de perto isso aí. Existe todo um rigor no treinamento. Se só no SAEB existe esse treinamento todo, imagina num concurso para cargo público, que é algo que envolve posse, envolve empregabilidade, um monte de coisas, né? Existe todo um rigor no treinamento. Se só no SAEB existe esse treinamento todo, imagina num concurso para cargo público, que é algo que envolve posse, envolve empregabilidade, um monte de coisas, né? Muito bem. Então aqui, ó, se eu amasse, se eu vendesse, se eu partisse, verbo ser, se eu fosse, verbo ir, se eu fosse, verbo vir, se eu viesse, verbo ver, se eu visse. Entre as pessoas na rua, talvez você vai ouvir assim, ó, se eu te visse aqui, eu te trazia. Se eu o visse novamente, lhe traria. Se eu o visse, lhe traria. Verbo pôr, se eu pusesse. Certo? Olha o que? Ajudando a formar o presente. Ó. É necessário que eu ame, que eu venda, que eu parta. Verbo ser, que eu seja. Verbo ir, que eu vá. Verbo vir, que eu venha. Verbo ver, que eu veja. Verbo pôr, que eu ponha. Beleza. Olha o futuro simples. Ó. Quando eu amar, quando eu vender, quando eu partir. Verbo ser, quando eu for. Verbo ir, quando eu for. Novamente a criança. Tio, quando eu ser grande. Tio, quando eu ir lá na tua casa, tudo errado. Quando eu for grande, quando eu for à sua casa, então você vai trabalhar com a ótica do entendimento vertical. Olha o verbo vir, ó. Quando eu vier, quando eu vier, quando eu vier de Caldas Novas para Brasília, comprarei um docinho na estrada. Quando eu vier, não quando eu vir. Mãe, quando eu vir da faculdade, eu compro pão. Olha, quando eu vir lá do cursinho, eu passo e pego uma pizza. Tudo errado. Quando eu vier da faculdade. O verbo vir, olha, porque no verbo ver, o e virou i. Você não vai falar assim, quando eu estiver aqui amanhã, eu te trarei o livro. Não. Quando eu o vir amanhã, eu lhe trarei o livro. Quando eu os vir na rua, lhes cumprimentarei se os reconhecer. Quando eu os vir na rua. Quando no verbo ver, o e vira i, ó, um pouquinho de latim, no verbo vir, o i vira ié. Então, se eu lhes vir, quando eu vier. Isso vale para o futuro. Verbo pôr, quando eu puser. Muito bem. Vimos, então, o caso de amor. Quando você tem o futuro do pretérito indicativo, no mesmo período você tem que ter o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, se eu estudasse mais, aprenderia mais. Se eu estudasse, aprenderia. Se eu estudasse, pretérito perfeito do subjuntivo, aprenderia mais, futuro do pretérito do indicativo. Beleza. Vamos ver no concurso, que adora cobrar o caso de amor? Vamos ver como o CESP cobrou esse caso de amor. Muito bem. Aqui na provinha da BIM, ó. Quem estivesse insatisfeito, não tem o estivesse? Teria de apelar. Quem estivesse, teria de apelar. Aqui está fácil. Pelo emprego do subjuntivo em estivesse, estaria de acordo com a norma culta a substituição de tinha por teria. Quem marcou certo, acertou o exercício. Pode fazer agora na ESAF. Veja como a ESAF cobrou o caso de amor. Vamos à correção. Professor, o que fazer quando parece que várias alternativas preenchem a lacuna? Nossa, professor, parece que está tudo certo. Concentra aqui comigo, preste atenção. Vamos fazer conta? Aula de português, mas eu quero começar com a matemática. Aqui comigo, ó. Foi aprovado, é um tempo verbal. Iria, outro tempo. Tinha, é o terceiro tempo. Permaneceria, é o mesmo tempo que iria. Certo? Então, 1, 2, 3 tempos. Permaneceria não conta que é o mesmo. Fosse lançado, é outro tempo. Então, a primeira alternativa tem 4 tempos verbais. Certo? Observemos a segunda.
Você ainda não entendeu direito onde eu quero chegar, mas você vai entender. Havia sido aprovada, é um tempo. Deveria acontecer, outro tempo. Garantiria é o mesmo que deveria? Sim, então continuamos com 2 tempos verbais. Permanecesse é o terceiro tempo. Fosse lançado, fosse é o mesmo que permanecesse? É. Nós temos novamente mais o subjuntivo, então nós vamos ter 3 tempos na letra B. Então na letra A nós contamos 4 tempos verbais. Na letra B, 3 tempos verbais. Você acha que é mais coerente um período com mais ou com menos tempos verbais? Com menos, isso mesmo. Quanto menor a quantidade de tempos verbais, melhor é a construção do período, certo? Então você já sabe que a letra B está melhor do que a A porque ela tem 3 tempos verbais, certo? Por enquanto, guarde essa informação. Será aprovada é um tempo. Aconteceria é outro. Garantia é outro. Fosse permanecer é outro. Se lançasse, lançasse é o mesmo que fosse. Então nós temos 4 tempos verbais. 4 tempos é mais do que 3 tempos. Então a B continua a melhor alternativa por enquanto. Seria aprovada é um tempo. Ia acontecer é o segundo tempo. Garantira, terceiro tempo. Permaneceria é o mesmo que seria, não conta. Tivesse sido é outro tempo, quarto tempo. Então você tem 4 tempos verbais. Pior do que a letra B, que só tem 3 tempos verbais. Vamos à letra E. Tinha sido aprovada, um tempo. Era para acontecer, outro tempo. Se garantisse, outro tempo verbal. Irá permanecer, outro tempo verbal. Seja lançado, outro tempo verbal. Ou seja, nós temos 5 tempos verbais. É a pior das alternativas. Não me conta se você marcou a letra E. Muito bem, então a letra E está errada. A melhor delas é a letra B. Aí você vai dizer assim, nossa professor, haja visão helicóptero, sobrevoar o texto. A gente nem lê o texto e acha que é a letra B só porque ela não tem, porque ela tem a menor quantidade de tempos verbais? Não só por isso. A ESAF também está mostrando que ela tem o quê? Ó, provinha do MPU, feita pela ESAF, lá em 2004. Então nós temos aqui o quê? O caso de amor. Deveria, garantiria, concordando com permanecesse e fosse. Queijo com goiabada, casadinho, é o caso de amor. A letra B é o gabarito desta questão.